A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Neste momento é com muita alegria no meu coração que eu inicio esse vídeo. É com muita alegria na minha alma, no meu espírito, no meu ser, que eu inicio mais uma parte do projeto a qual o Senhor tem me chamado. O Senhor tem me chamado para o projeto de Atos dos Apóstolos, aonde o Senhor me mostrou um campo que os meus olhos não podem contemplar o seu final. Campo verdejante, um lugar muito agradável, uma paz imensurável. E o Senhor me mostrou que nesse lugar seria edificado 4 colunas. E sobre essas 4 colunas seriam edificado uma base. E sobre essa base surgiria Atos dos Apóstolos. E através desses atos, muitos seriam alcançados para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então o Senhor me deu como projeto o Ato dos Apóstolos, e eis-me aqui, cumprindo aquilo que o Senhor me ordenou, aquilo que o Senhor me chamou, a obra a qual o Senhor tem me chamado a realizar neste momento. É com muita alegria que eu passo para vocês aqui desse primeiro vídeo do Evangelho de Marcos, representando a segunda coluna, e querendo ali também deixar bem claro para os irmãos, eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que essas 4 colunas, esse campo tão grande, como essas 4 colunas vão se comportar? Precisa de mais colunas, ele somente 4. A primeira se chamará Mateus, a coluna chamada Mateus, do Evangelho de Mateus. A primeira coluna, revisando aqui, se chamará a coluna de Mateus, será a primeira coluna. A segunda coluna é a segunda coluna do Evangelho de Marcos. A terceira coluna será a coluna de Lucas, o Evangelho de Lucas. E a quarta coluna, a coluna de João, que é o Evangelho de João. E o Senhor me disse, você vai cavar uma por uma. E meus amados irmãos, eis-me aqui, a primeira já está pronta, a primeira playlist já está pronta, você já pode degustá-la. É o capítulo inteiro de Mateus. Está pronta, adornada para você desfrutar toda esta parte da Escritura que é muito importante, que fala de toda a trajetória profética do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se apresentado pela visão de Mateus como um homem ali que veio através da profecia. E agora nós temos o início, hoje é o início da construção desta segunda coluna. E nós usamos, meus amados irmãos, um momento profético que Deus nos revelou. Nós iremos fazer esta obra 3 vezes ao dia. A primeira parte dessa construção ela é feita às 9 horas da manhã, a terceira hora do judeu. Depois, a sexta hora, a meio-dia. E depois, às 18 horas, a 1h10 para o judeu. Então, terceira, sexta e 1/10 hora, nós estamos aqui trabalhando na construção desta obra. E eu te convido a fazer parte desta grande obra, para que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre as nossas vidas. E Atos dos Apóstolos, a qual é da igreja primitiva, ele possa brotar neste momento presente. Que as grandes maravilhas possam ocorrer e o nome do Senhor ser glorificado. Então é com muito prazer e com muita alegria
que eu inicio neste momento, cavando, dando as primeiras pasadas, usando a ferramenta para furar, a cavadeira, dando as primeiras cavadas, no livro de Mateus, capítulo 1. E eu te convido a prestar atenção que neste livro, no livro de Marcos, através da sua visão de evangelista, ele apresenta Jesus Cristo como servo sofredor, que age rápido. Tanto é que o livro de Marcos é menor, porque o servo, ele vem para servir, serve e vai. E assim será dessa forma. E nós usaremos desses períodos proféticos, irmãos, para nós orarmos por nossas vidas, por causas, para que os mistérios possam acontecer e eles começarem a vir como frutos para a edificação do nome do Senhor Jesus. Para que essa obra ela possa crescer e chegar até os 4 cantos desta terra e todos nós, como na igreja de Atos, vivermos em comunhão um com os outros e termos tudo em comum. Mas agora nós estamos na construção, nós estamos numa fundação, nós estamos num período árduo de uma construção, que aqueles que conhecem sobre construção sabem do que eu estou falando. E eu estou aqui entregue a esta obra. Peço desculpa muitas das vezes aos irmãos de ruídos. Eu moro no interior, tem muitos animais, tem muitos pássaros, tem muito cachorro, tem gato, tem tudo que os irmãos imaginarem por aqui. E ainda neste momento eu não estou no estúdio. Estou do jeito que o Senhor mandou. Eu conversei com o Senhor, falei, Senhor, eu não tenho os equipamentos todos que são necessários. O Senhor disse, ide com o que tens, que a obra eu farei. Então, meus amados, já estão advertidos. Escutar algum ruído, me perdoem, porque esses vídeos que são gravados nesse horário, porque ainda não é chegado de fazer as lives ao vivo nesse período, mas vai chegar um momento que nós iremos conversar ao vivo com todos vocês. Será feita as 3 orações ao vivo, para que você possa acompanhar de onde você está. Mas não impede que esse seja o seu momento profético, a qualquer momento do dia que você encontrar este vídeo. Eu te peço só que você preste atenção, abra o seu coração e deixe o Senhor operar. Vamos orar, porque nós vamos ler a palavra, darmos a primeira cavada, tirarmos a primeira pasada no dia de hoje, na hora sexta, no momento que o sol é a pino sobre a nossa cabeça, para o nome do Senhor ser glorificado. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor, fala conosco, Senhor. Aquele que puder, feche seus olhos, preste atenção e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesta hora, a 6ª hora do dia, ao meio-dia, onde o sol é a pino, onde a pressão sobre a vida do homem durante esse dia ela é maior, sobre aqueles que labutam, Senhor Deus, estão sentindo o fervor desse sol ardente, o calor, meu Pai, a pressão, muitas das vezes, no trabalho, no lar, com os amigos, aonde for, meu Deus, é um momento profético de aperto, um momento de sol, um momento de pressão, um momento de transpiração, um momento de esforço, mas também um momento consagrado ao Senhor, onde muitos se alimentam, onde muitos também param para descansar nesse sol escaldante. E neste momento, Senhor Deus, eis aqui uma mesa servida para que o teu nome possa ser glorificado. Nós oramos, Senhor Deus, e pedimos a tua proteção para o nosso lar, que o meu lar possa ser guardado e revestido pelo sangue do Cordeiro, e que também o Senhor possa ir de encontro
aos demais lares, aos pais de família que pelejam, às mães de família que pelejam junto com seus maridos, até mesmo aqueles que se encontram separados, meu Deus, que estão pelejando para cuidar das suas próprias vidas e muitas das vezes dos filhos. E nós também colocamos os filhos diante do teu altar, meu Deus. Te pedimos por essa nova geração, que o teu nome possa ser glorificado, que eles possam ser atalaias diante do Senhor. Meu Pai, se há uma mãe que chora neste momento pelo seu filho que se desgarrou, se há um pai que geme por um filho que se desgarrou, Senhor, neste momento pedimos o abraço do teu Espírito Santo. Que o teu nome, Senhor Deus, possa ser glorificado, que algo extraordinário possa acontecer para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós te oramos, nós te suplicamos que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado. Neste momento profético, onde o teu servo Daniel, ele tirava 3 momentos da sua vida durante o dia para orar ao Senhor. E desta forma nós assim o faremos. E estamos fazendo neste momento. Já fizemos hoje, Senhor Deus, a 3ª hora do dia. E agora estamos iniciando o livro, Senhor Deus, da 2ª coluna desse projeto, que é o livro de Marcos. A hora, ó Deus, do meio-dia, a 6ª hora. É nesse momento que o Senhor quis começar, meu Pai, essa grande obra. E assim, Senhor Deus, nós colocamos diante das tuas mãos todas as necessidades para que o teu nome venha a ser glorificado. E ao meditarmos na tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa nos dar discernimento para que o teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, te suplicamos a tua bênção, em nome do Pai, em nome do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Eu convido os irmãos, nesse exato momento, a abrirem a sua Bíblia, se você assim a tem, se você já está seguindo este canal. E se você encontrou ele agora, você não tem a tua escritura, mas você preste atenção na leitura, para que o Espírito Santo ele possa entrar no teu coração, com a tua permissão, é lógico, você crendo ou não crendo, servindo ou não servindo, mas que essa palavra possa encontrar um lugar no teu coração. Assim nós oramos, sempre pedimos ao Senhor, Senhor, que a tua palavra possa ser alimento forte. A palavra do Senhor diz assim, no início dessa 1ª coluna, no início dela, a palavra do Senhor diz assim, no livro de Marcos, capítulo 1, João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio do Jordão.
E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Vocação dos primeiros apóstolos, verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram até ele. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Verso 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, a qual exclamou dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos que achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque os conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-lhe Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto eu vim. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. A cura de um leproso, verso 40. E aproximou-se dele um leproso, e rogou-lhe, e, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão,
estendeu a sua mão e tocou, e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já podia entrar, não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e todos e de todas as partes iam ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus. Realmente é rápido, viu? Mateus já inicia falando do nascimento de Jesus, de toda uma trajetória, né, de como o Filho de Deus, ele se fez homem, se comportou como um homem, contou toda a história de uma sociedade, numa visão com detalhes. Aqui nós já temos o Evangelho de Marcos, que apresenta o Senhor Jesus como servo, como um homem sofredor e que age rápido. Então, meus amados irmãos, isso aqui é o bálsamo. Quando nós estamos, às vezes, na rua, esse sol quente do meio-dia, tipo agora, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nós encontramos, meu Deus, uma sombra. E por essa sombra vem aquele vento que nos refrigera com rapidez. Esse é o livro de Marcos. Refrigera minha alma, Senhor. Refrigera minha alma para o louvor do teu nome, meu Deus. Dá força para edificar esta coluna. E aqui, meus amados irmãos, que eu me emociono, meus irmãos, porque eu estou vendo a grande obra sendo realizada. Os irmãos me desculpem. E aqui, meus irmãos, já inicia já com João Batista, já inicia com o batismo do Senhor Jesus, já inicia com a descida do Espírito Santo para revestir o Senhor pela essa grande obra, essa obra rápida, essa grande peleja, para que o nome de Deus seja glorificado e o resgate aconteça. Já acontece o batismo e a tentação de Jesus. E logo em seguida o Senhor é capacitado e já começa a curar os enfermos, os endemoniados. E já chama mais discípulos para junto dele. Já na casa de um, já tem uma doente, a sogra de Pedro. O Senhor já olha para aquela situação e fala: vem cá, não é assim, toma, pega pela mão. E levanta e põe de pé e começa a servir, vem servir. Aqui nós somos chamados para servir rapidamente, sem ficar pestanejando, ficar dizendo se é isso e aquilo. Não, é rápido. O Senhor tem pressa. Aí logo em seguida a cura do leproso, onde o Senhor vem limpando o pecado, a lepra fala do pecado. Onde o Senhor vem limpando com fogo, com óleo, e fazendo conforme a vontade do Pai. E assim o nome do Senhor é glorificado. E quando o milagre acontece na sua vida, meus irmãos, quando o milagre acontece na minha vida, é inevitável. Se espalha, porque o nome do Senhor é glorificado. Então, meus amados irmãos, nós começamos agora. Essa segunda coluna, ela já iniciou neste momento. Nós já começamos a cavar, já começamos a entender o projeto. A primeira coluna já está pronta. Essa será alinhada com ela. A terceira alinhada em outra posição.
e a outra na diagonal com as 3, formando ali um quadrado, 4 pilares, 4 colunas, para ser edificado sobre ela uma grande base, onde Atos dos Apóstolos será evidenciado, onde os atos dos atos serão proferidos e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso, nesse momento, eu te convido, vem fazer parte desta grande obra, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida e na minha vida. Então, nesta hora, a hora de oração, eu te convido, vamos orar mais uma vez. Vamos orar entregando esse período da palavra e pedindo ao Senhor, Senhor, opera a favor das nossas vidas. Que a tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Amém, meus amados? Estamos juntos nessa jornada. Eu acredito que você está comigo, porque eu estou contigo. Seja onde você estiver. Porque o Senhor está comigo onde eu estou. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar. A sexta hora do dia, em torno do meio-dia, um momento profético, revelado pelo nosso profeta maravilhoso, Daniel, que obteve grandes resultados em orar 3 vezes ao dia. A vida foi transformada e a sua também poderá ser. Senhor meu Deus, nesta hora, a hora profética, a sexta hora, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Nós te suplicamos, meu Deus, que a Tua palavra, ela possa encontrar lugar no nosso coração. Como o Senhor é apresentado aqui no livro de Marcos, a segunda coluna, como servo, aquele que veio para servir com agilidade, com eficácia, ser rápido. Nós te pedimos, Senhor Deus, nos alcança na tua agilidade. Alcança onde nós não conseguimos alcançar, para o louvor do teu nome. Nós te pedimos e te suplicamos, Senhor, porque tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas. Neste momento, Senhor Deus, nós colocamos diante do teu altar a leitura da tua palavra. Colocamos a pequena explanação na leitura da tua palavra, porque agora é um momento de obra, é um momento de construção, mas vai chegar o momento da pregação, quando tudo estiver consumado, porque o Senhor estará conosco no amém, porque o Senhor confirma esta obra. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos por todos os lares, por todos os pais de família, mãe de família, por todos os filhos, por todos aqueles que clamam pelo teu nome, por os improváveis, Senhor Deus, os rejeitados, à margem da sociedade, para aqueles que ninguém, meu Deus, acredita mais, que o Senhor possa estar resgatando. E também pedimos bênçãos sem medida, Senhor Deus, para aqueles que estão fiéis na rocha, que estão orando junto comigo agora, que estão buscando, pleiteando, Senhor Deus, para que a tua obra cresça. E em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, opera, Senhor Deus, uma maravilha, para que muitas maravilhas possam se multiplicar no meio do teu povo e o nome do Senhor ser glorificado. Assim nós oramos, Senhor Deus, colocamos diante de Ti a leitura desta palavra, este primeiro momento, o início, meu Pai, deste grande marco da construção desta segunda coluna. Assim nós oramos e te pedimos, dai-nos força e sabedoria para que o teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Meus amados irmãos, nesse exato momento, é com muita alegria que nós trabalhamos nesta grande obra. É com muita alegria que nós oferecemos esse trabalho ao Senhor e pedimos que o Senhor possa dar 100 por 1, que o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa edificar o teu nome sobre essa construção e o teu Espírito ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós entregamos diante do teu altar com muita alegria, essa segunda fase
deste projeto. Por isso, Senhor Deus, eu me despeço do teu povo com um forte abraço e um beijo no coração. E deixo-vos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus e que Deus abençoe a todos. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor.